vamos falar hoje sobre as linguagens que há na Bíblia, as principais linguagens que há na Bíblia, né? Pelo menos 4 aqui a gente vai comentar. E são as principais também. Nós vamos falar sobre alguns pontos e alguns textos aqui. Então a minha proposta de aula hoje é que a gente fale sobre as linguagens. A gente vai pegar uns textos, né, que a gente está fazendo isso já há algumas aulas, pegar texto e trazer interpretação para aplicar aquilo que a gente até agora viu como regras. Não sei se vocês lembram, mas é fundamental que vocês saibam daquelas regras, né? Por exemplo, observar, interpretar e aplicar, né? Ler o texto, então gramática, quem escreveu aquilo, para quem escreveu, por que escreveu, onde escreveu, como escreveu. Então, só após todas essas perguntas respondidas de todos os textos que a gente lê na Bíblia, esses passos devem ser seguidos, irmãos. E aí a gente percebe que isso vai se tornando assim automático quando a gente tem esse hábito. Não é uma coisa que eu vou pegar, vou fazer assim, assim, assado. Vai se tornar um hábito quando a gente aplicar todas essas regras, né, no início aqui que a gente está propondo. Então, vai chegar uma hora que isso vai ser automático. É igual dirigir carro que a gente vai aprender, né? E aí o instrutor fala, tem que fazer assim, assim. Então, todos os passos, fala tudo, né? Ajusta retrovisor, ponto morto, cinto, tal, vira chave, não sei o quê. Aí depois isso você faz quase que mecanicamente, porque você aprendeu os princípios, as regras, você fez algumas vezes, você repetiu algumas vezes e chegou uma hora que aquilo foi automático. É tão automático, é tão natural que você faz tudo isso tomando Coca-Cola, ouvindo ou falando no celular, né? E dirigindo ainda. Ó, que perigo! Eu falo no WhatsApp. No WhatsApp assim ainda, né? As duas não. Olha só, não sei como segura o volante com o braço. assim eu sei. Meu pai amado, vamos orar depois do final. Então, irmão, o que acontece? Então nós vamos falar isso hoje, esses pontos aqui. Então vamos lá, as linguagens da Bíblia. A primeira que eu coloquei aqui é literal. Essa é a mais simples, não tem segredo, não tem o que discutir. Eu só peguei um texto aqui só para dar um exemplo, mas poderia pegar centenas e milhares de outros, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo, quem escreveu para o jovem pastor de Éfeso, né, o Timóteo. Ele deu uma recomendação para Timóteo. A recomendação é que ele não bebesse apenas água, mas também pudesse misturar essa água com um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. É isso? Alguém pode ler? Sim. É isso mesmo. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, olha só. Quem escreveu? Paulo. Para quem escreveu? Para Timóteo. Né? Onde escreveu? Aí nós vamos teríamos, né, que eu não vou fazer passo a passo, mas só para a gente ter ideia. Teríamos que ver lá em que época, qual ano que Paulo escreveu, não me recordo agora, não vou chutar não. Mas é entre o ano, não, deixa eu falar. Não, tem a mais, né? 40 anos, foi o mistério de Paulo, mas não vou fazer isso. E qual o contexto? Por que Paulo disse isso? Por que Paulo deu essa recomendação? Porque a água era muito alcalina lá onde estava o Timóteo, e ele tinha de fato, né, problemas, talvez gastrite, alguma coisa desse tipo, e o vinho misturado com água tinha esse efeito terapêutico e amenizava então esse impacto dessa água no estômago de Timóteo. Então aqui, vinho representa o quê? Nada, é vinho mesmo. Água é água, né? Então aqui não existe simbolismo, não tem como a gente pegar aqui e fazer aqui O espírito é alegria. Isso, água é a palavra de Deus, né? Sim. O estômago é o desejo não sei das quantas, não tem possibilidade de fazer isso, tá certo? Aqui é literal, a recomendação é terapêutica, é simples, é isso mesmo. Não tem uma mensagem por trás disso, não tem uma revelação subliminar, não tem nada desse tipo. É isso aqui, pronto, acabou. É simples, é literal. Então, literal é o quê? Da forma que está escrito, é isso mesmo. Ô professor,
claro, né? Deus tem os seus poderes. Mas uma informação como essa, para nós, agrega no quê? Qual a informação? Essa que ele disse para Timóteo. Ah, sim. Aí a gente pode, inclusive, estudar o capítulo e ver o que Paulo de fato está recomendando para Timóteo, falando, transmitindo. Agora sim, a gente já está indo o quê? No finalmente, né? Ou seja, o que isso quer dizer para mim? Lembra? Sim. O que queria dizer para Timóteo? É a primeira pergunta que a gente não fez ainda. Então a gente já está indo, a gente já está queimando as etapas e já está indo, então vai ficar difícil talvez a gente descobrir no passo a passo. Eu poderia responder tranquilamente, mas não é isso que eu quero que vocês façam e já façam esse exercício. Ah, mas e para mim o que significa? Não, a primeira pergunta seria: e o que, para Timóteo, o que significou? E aí nós deveríamos ler o texto, estudar a carta, e aí a gente ia descobrir. De propósito eu não vou responder, né? Porque eu... Tá. Pode deixar que eu vou dar uma... Isso, exatamente. Qualquer coisa eu te chamo. Pronto, aí sim, porque nós vamos estudar juntos, pesquisar juntos. Se eu responder para vocês todas as perguntas, aí vocês vão perder o privilégio de vocês mesmos possam estar descobrindo e exercitando isso. Isso é interessante da hermenêutica, é que faz com que cada aluno tenha as ferramentas para que ele mesmo, sem o auxílio do professor, de qualquer outro, só com o Espírito Santo mesmo e dos livros, possa estar descobrindo isso, né? Porque é a tentação de vocês, de repente todo o texto fala: professor, mas o que significa? Mas o que significa no original, não sei o que e tal. Essa é a tentação natural de vocês. Olha, entenderam? Então vamos lá, eu não vou responder, mas em off eu respondo, viu? Então vamos lá, literal tranquilo, não tem que discutir muito, né? A linguagem poética. Linguagem poética, eu peguei pelo menos 2 textos, mas nós temos livros inteiros que são de linguagem poética. Vocês já tiveram livros poéticos? Sim. Né? Então é por isso que eu vou perguntar quais são eles. Me ajudem aí. Salmos. Cânticos também, Cantar de Salomão. Isaías também, ele também fala de uma forma poética. Não. A linguagem lá é profética mesmo, mas a gente daqui a pouco vai falar. Eclesiastes. Provérbios. E tem mais um aí. Não lembram? Daqui a pouco vocês puxam na memória. Mas a questão é, nós temos então livros inteiros que a linguagem dele é poética. Isso quer dizer que não pode ser tomado como literal as passagens, embora é possível que em um livro que tem um estilo de linguagem poética possa ter alguma passagem, alguma parte literal. Não é que todo livro 100% é poético, toda frase. Sim. Mas o seu conteúdo, né, a grande maioria da escrita é de linguagem poética, tá? Por exemplo, aqui Isaías, a linguagem é histórica, literal, só que há passagens que tem poesia, que é o que eu peguei justamente aqui. Quando a gente pega o Isaías 55:12, lá vai estar escrito, alguém pode ler? Se achou, pode ler. 5:12. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Por que não pode ser pego essa passagem, esse texto aí, de uma forma literal, que é de fato assim? Por quê? O que tem aí de estranho ou de... Fala, não, isso aqui não pode ser. Então não pode ser literal, não é? Isso, inclusive, vocês vão lembrar lá da escolinha, tempos atrás, né? Vocês vão lembrar sobre onomatopeia, lembra? Aleluia! A gente vai estudar depois algumas expressões assim, tá? O que é essa tal língua estranha que eu falei para vocês e tal. E é justamente isso aí. Por exemplo, você dá vida a objetos ou coisas inanimadas. A árvore não bate palma. Então isso é uma linguagem poética, não é? Os montes exultam de prazer. Rocha não tem sentimento, não tem vida. Então a linguagem aqui não pode ser literal. O Salmo
6 e o versículo de número 6 é muito interessante também, porque além de ser uma linguagem poética, aqui há uma hipérbole. Lembra também da hipérbole? Sim, exagero. Exagero, né? Então, é aquilo que você maximiza, aquilo que você exacerba. É um exagero mesmo, né? Tem gente exagerada, não tem? Nessa vida? Então, fala um negocinho assim e fala, nossa, é tudo isso? Exagerado. Salmo 6, verso 6, o que o Davi disse? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Imagina se ele vai fazer uma coisa dessa, né? Será que é possível a pessoa chorar tanto, a ponto de o quarto dele começar assim a alagar e a cama começar a flutuar? Só em desenho, né? Lembra dos desenhos animados? Chorava e ia subindo assim o nível da água e a cama apoiava, né? Então isso não pode ser literal, é impossível que seja literal. Além de ser poético, ainda é uma hipérbole, ainda é um exagero. Inclusive lá no Evangelho de João disse assim, eu cuido que os milagres que Jesus fez, todos os livros do mundo não poderiam registrar isso. Isso é hipérbole, isso é um exagero. Sério? Sim, é um exagero. Olha, eu já li isso várias vezes e fiquei pensando, como isso seria? E tem outras falas que é uma hipérbole, é um exagero, né? Você exagera aquilo para chamar a atenção. Não é que é uma mentira. Essa hipérbole não é uma mentira, mas você faz isso de propósito. Por exemplo, existe uma redundância. O que seria uma redundância? É uma repetição desnecessária. Né? Você nasceu do ventre materno. Isso é uma redundância. Só se nasce no ventre da mãe. Não pode ser ventre paterno. Não tem como. Né? Vamos subir lá para cima, descer lá para baixo? Você é filho do seu pai? Bom, aí depende da situação. Mas a questão é, a linguagem... Agora veja no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 11. Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Isso não é uma redundância. Isso não é uma repetição desnecessária, porque ele quer enfatizar aquela situação. Isso a gente chama de pleonasmo. Estou falando tudo de língua portuguesa. Sim. Certo? Então a gente percebe assim que há linguagens diferentes e há uma série de detalhes que vão trazer para a gente algumas informações para que a gente tenha um entendimento melhor do texto. Existe a linguagem alegórica. Linguagem alegórica, por exemplo, Gálatas capítulo 4, versículo de número 21 até o verso 31. Eu quero ler com vocês isso, tá? Então, literal, tranquilo, né? Alegórica. Poética. Preste atenção aqui no detalhe que eu esqueci. Em livros poéticos, em textos poéticos, nós não nos baseamos para fundamentar doutrinas. Tá certo? Por exemplo, o Davi disse no próprio Salmo, sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso não pode ser fundamentado como doutrina, como uma verdade doutrinária, a ponto de dizer, olha, quem é justo não mendiga o pão, não passa fome. Não, a Bíblia não diz isso. Na experiência de Davi, no relato de Davi, em um livro histórico, ele falou isso. E essa experiência não serve como base de doutrina para todos os crentes em todos os tempos. Mas como que a gente sabe disso? Opa, porque tem outro texto, inclusive que nós lemos lá em Filipenses, não é? Dizendo que mesmo que a gente sirva a Deus com fidelidade, nós passamos sem necessidade. Hebreus vai estar escrito que os heróis da fé passaram fome, frio, foram torturados. Ou seja, as adversidades da vida os acometeram da mesma forma. Então, como que a gente sabe que não pode ser essa passagem de Davi no Salmo, isso é uma verdade para a doutrina? Porque em outro ponto da Bíblia, há um outro texto que mostra o contrário. Não é que está contrariando no sentido que aqui fala uma coisa e lá outra estão entrando em contradição. Quer dizer que esse daqui não pode ser pego como base para a doutrina, porque é linguagem poética, porque a experiência de uma pessoa é um relato histórico. Lembra do texto descritivo e do texto normativo? Lembra? Então aqui é uma descrição histórica. Há uma pedagogia para nós? Há, mas para fundamentar como uma verdade bíblica doutrinária, aí não.
Agora lá o Novo Testamento sim. Falando em Antigo e Novo Testamento, a gente tem que ter muito cuidado, porque toda vez que a gente interpreta o Antigo Testamento, essa passagem do Antigo Testamento só serve para nós como regra de comportamento se o Novo Testamento também traz o mesmo ensino. Se o Novo Testamento não traz o mesmo ensino, ficou lá, amados. Teve uma finalidade para um povo, para uma época e para um propósito. Então você pegar textos do Antigo Testamento na questão comportamental, doutrinária, aí é muito complicado você transpor isso para o Novo Testamento. Então o Novo Testamento dá continuidade a algumas coisas e dá uma descontinuidade a outras coisas. Então tem ordem, regra e mandamento que eles cumpriram um propósito. Cumpriu o propósito, ele foi ressignificado. O que Jesus veio fazer com a lei? Veio destruir? Veio tirar de vigor? Ele disse que não. Mas ele ressignificou, ele deu um outro significado à lei. Vocês ouviram o que os antigos disseram? Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Vocês ouviram o que os antigos disseram? Assim, assado, eu porém vos digo. Então não é que ele está invalidando, ele está ressignificando a lei. E aí o Novo Testamento para nós, cristãos, discípulos de Jesus, aí sim, é regra de fé e prática, e olhe lá, porque dependendo do texto a gente ainda vê, numa transição, né, do judaísmo para o cristianismo, aí houve ainda alguns relatos no Novo Testamento, mas também não servem mais para nós. Ficaram lá, tá certo? A gente precisa ter muito cuidado nisso. Então a igreja brasileira, ela está tomando de alguns anos para cá, algo muito perigoso, que é justamente essa base do Antigo Testamento e trazendo para os púlpitos de uma maneira a observar errado, interpretar errado e aplicar errado. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso aí, muito cuidado. Novo Testamento, a igreja que prega muito Antigo Testamento pode ter certeza que tem alguma coisa errada na questão da doutrina, do ensino mesmo, consequentemente nos comportamentos. E a relação, fala assim, André, mas o que isso muda? O que isso tem a ver? Não é só uma questão só de entendimento? Não, irmãos. Não tem como. Porque se eu entendo de uma forma, eu me relaciono daquela forma que eu entendo. Então o relacionamento com Deus vai ser um negócio assim, Antigo Testamento. Entendeu? Que não funcionou. Que não deu certo. Que ninguém deu conta. Que era um entendimento, que era uma revelação parcial. Que era um relacionamento que teve aquele propósito e aquilo caducou. Entende? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão aí. Então vamos lá. Linguagem alegórica. Gálatas capítulo 4, verso 23, 21, melhor dizendo. Capítulo 4, verso 21 até o 31. Eu estou pegando aqui o texto todo, hein? Essa é a nossa tarefa, né? Daqui por diante. Pegando o texto todo, a gente chama isso de perícope. É o recorte, né? Então vamos lá. Dize-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouves vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Até aqui, esse texto é literal. Outra observação, irmãos. Um texto, ele pode ter partes literais, parte alegórica, parte poética, pode ter tudo isso aqui num texto só. Um texto só. E aí a gente precisa entender se até aquele ponto aquilo é literal ou não. Percebe como não é um negócio tão tranquilo, tão fácil assim? Mas vamos lá. Então até o 22, 23 melhor dizendo, né? É literal. Então, houve ou não houve um cidadão chamado Abraão? Sim. Teve ou não teve lá uma escrava? Aliás, ele teve 2 filhos, teve uma escrava. Tá tudo certo aí, não tá? Sim. Um foi pela promessa, o outro foi pelo desejo da carne e tal. Então isso aqui é literal. Tá? Relato histórico é literal, tudo bem. Aí o verso de número 24, olha que coisa interessante, o que Paulo faz. Aí ele diz assim, o que se entende por alegoria? Então isso se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, um no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escravo com seus filhos. Eu pergunto, Agar era um monte? Não. Então o que ele está fazendo? Ele está agora elaborando a alegoria. Olha que coisa interessante. Para vocês entenderem melhor o que é alegoria, é só lembrar do que vai acontecer agora em março. Não tem um enredo das escolas de samba que vai chamar de alegoria, não é? Então pega-se algumas coisas
inclusive fantasiosas, né? Mas para transmitir, tem uma mensagem lá. Mas aquilo é uma alegoria, então aquilo não pode ser literal, também não é poético, também não é simbólico. Embora a alegoria e o figurado simbólico se pareçam, mas não é a mesma coisa. A gente vai entender daqui a pouco isso. Então vamos lá, verso 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todas nós. Porque está escrito: alegre-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que as de que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora o escravo seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Olha que coisa interessante, meus queridos. Olha só. Primeiro, se nós entendermos quem são os destinatários da carta de Paulo, se nós entendermos o tema da carta, os motivos que Paulo escreve, isso aqui já vai facilitar muito a nossa vida na interpretação não só desse texto, mas de todo o livro, claro. Então, alguém tem aí a ideia, já pesquisou, já estudou, já ouviu alguma coisa a respeito da carta dos Gálatas, quem eram os Gálatas, ou por que Paulo escreve isso, quais os motivos? Não? Não? Ninguém? Nunca assim? Ouviram alguma explicação, alguma questão? As Bíblias de estudo, inclusive, tem aí no começo das cartas, tem lá tema, data que foi escrito, propósito e tal, né? Mas vamos lá, agora acho que não vai dar tempo não. Eu vou explicando para vocês aqui coisa rápida, mas só para vocês verem, ó, vocês têm Bíblia aí que tem inclusive esses suportes. E a gente nem dá valor, né? Às vezes não dá atenção, vai lá e lê direto, né? Então vamos lá. Bom, Paulo escreve para quem quer evangelizar e entender a diferença sobre os legalistas, os testemunhas de Jeová, por exemplo, não, os adventistas do sétimo dia são de Jeová também, mas aqueles que querem viver pela lei, né, o próprio judaísmo, a carta aos Gálatas, ela é essencial para esse entendimento, porque é o que Paulo está combatendo aqui. Primeiro, no capítulo 1, ele diz assim, olha, se alguém pregar outro evangelho, que não o evangelho que nós temos pregado, já rejeite, considere amaldiçoado essas pessoas. Pode ser um anjo do céu, nós mesmos, se endoidar. Colar as placas da tio que endoidar, mesmo nós apóstolos, né? Despreze esse negócio. Então, Paulo já vem alertando aqui. Capítulo 2, inclusive, ele vai falar da sua conversão, o que aconteceu e tal. O próprio Pedro, né, que ele teve aí essa fraqueza de querer agradar os legalistas, ou seja, aqueles que iam viver baseados na lei, que eram judeus e tal, aquela coisa toda. O capítulo 3, aí Paulo já vai com os dois pés no peito, voadora, assim, com os dois pés, entendeu? Então assim, vocês são insensatos, os Gálatas. Quem vos fascinou, né? Vocês começaram pela graça e acabaram na lei, na carne, vocês decaíram da graça. Então ele vai falando a lei salva e tal, e chega no capítulo 4, então ele conta essa alegoria. E aí ele fala sobre duas mulheres que Abraão teve, e 2 filhos que elas tiveram. E desses 2 filhos, inclusive, ele faz essa comparação, e os montes da Arábia, né? Inclusive hoje, que é descendente de Ismael, os muçulmanos, e Isaque, que são judeus, só que ele vai comparando essa questão, uma da escrava, outra da livre. Um veio pela promessa e o outro é da lei, e quem é da escrava não herda com o que é da promessa. Assim também somos nós, ou seja, nós que vivemos pela graça, não tem como a gente conviver com a questão da lei, não tem como. Então ele vai contar, isso aqui é alegoria. Percebeu o enredo que ele fez? A novela que ele escreveu? Né? Então isso aqui é alegoria. Simbólico é um pouco diferente. Eu peguei aqui apenas o João capítulo 15, né? João, Jó se tivesse um acento aqui, né? É a abreviação de João. Para alguns é João. Então, o João, capítulo 15, verso 1. A partir do verso 1, aliás, é muito conhecida que é a questão da videira verdadeira, né? Então, olha só, isso aqui é símbolo.
o que a videira representa? Está lá escrito. O que os galhos representam? Está lá escrito. Então, olha só, o próprio texto ele vai descrevendo o que significa esse símbolo, o que representa. Um símbolo representa alguma coisa. Qual é o símbolo do cristianismo, por exemplo? Tem dois principais aí na história. Peixe. Um peixe e alguma coisa que está aqui. A cruz, isso. Tem uma bem grande aqui, se quiser. Tá? Então, são símbolos que quem olha aquele símbolo sabe o que está por trás dele. Né? O que aquilo representa. Então, o símbolo é isso, representa alguma coisa, traz um significado. Né? Então, Jesus aqui, por exemplo, contou. Não tem como ser literal aquilo. Jesus não era literalmente uma videira. Né? Nós somos os galhos, ele disse, nós estamos ligados nele. Que sentido? Não é nessa questão literal, é uma questão representativa, simbólica. Por exemplo, capítulo de número, e agora fugiu, acho que é capítulo 1 de João, tem os outros evangelhos também, que João Batista, ele tem uma visão. Irmãos, visão é outra coisa complicada de querer pegar visões, sonhos, revelações da Bíblia, estou falando, os relatos, e querer trazer isso como base também de ensinamento doutrinário. Outra questão complicada, não se deve fazer isso. 100% não se deve fazer isso. Né? Não, mas teve um caso. Não tem como. Visão é abstrato, claro, lógico. Traz uma verdade, traz uma verdade. Traz uma mensagem, traz uma mensagem. Mas isso não é como de fato é. Lembra da aula passada? Jesus tinha cabelo branco como a lã? Não. Seu rosto era como o sol? Não. Então isso nós chamamos de símile. É semelhante, é similar. É o que pode se aproximar. É como se João estivesse falando, é o que eu tenho para hoje. Né? Então é isso aqui. Não dá para descrever, né? Não tem como, porque são verdades eternas, espirituais, que ultrapassa essa experiência que nós temos dos 5 sentidos, ou seja, daquilo que ouvimos, cheiramos, do nosso paladar, do que apalpamos e do que... Hã? Isso, tato, visão, audição, olfato e paladar, é assim que a gente aprende na escola, né? Então, ultrapassa essa experiência nossa. Então, isso aqui é algo que vai para além das nossas capacidades de entendimento. E aí o que Deus faz? Desce até nós, fala conosco nas nossas limitações, mas é exatamente assim? Não, é muito mais. Eu acho que eu falei na semana passada, né? A Bíblia é Deus falando em sotaque humano, né? É muito interessante esse pensamento. E aí o que acontece? Por exemplo, João, então ele tem a visão, ele vê o Espírito Santo descendo de uma forma corpórea de uma pomba. Então a pomba representa naquela passagem, não em toda a Bíblia. Eu acho que eu falei isso para vocês também em outra aula, não foi? Então naquela passagem, o Espírito Santo, ele vem com uma forma, né, como um corpo de uma pomba. Aquilo não é literal, não foi uma pomba, não foi um animalzinho, foi uma visão, é uma representação. Por exemplo, Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, sentados inclusive igual vocês estão assim. E veio de repente um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, na qual todos estavam assentados. E foram vistos por ele línguas repartidas como que de fogo, pousar sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Verso 1 ao 4. Mas olha como veio um som como de um vento. Não foi um vento. O som que eles ouviram lembrava um vento impetuoso, um vento forte. Foram vistos línguas, membro, língua, repartida como de fogo, pousar sobre a cabeça de cada um deles. Mas como um membro de uma língua flamejante. Como, sempre algo que é semelhante. Não é exatamente, não é literal, tá certo? Então é simbólico. Então os símbolos, quando as pessoas, por que os crentes ou os estudantes da Bíblia, eles acham que é difícil entender Apocalipse? Porque tem muito símbolo, muito símbolo. Talvez 80%, 85% do livro de Apocalipse é simbólico. E aí o que acontece? Qual é a dificuldade? De saber cada símbolo que representa, o que significa. Aqui que está o X da questão, né?
Mas quando ele fala, mas ele já traduz, né? No livro de Apocalipse. Como se fosse, entendeu? Que nem você falou do exemplo agora de Atos. Sim, não. Eu não acho difícil de entender. Não, por exemplo, o que significa aquela mulher vestida de sol? O que significa mulher de escarlata? Aquele animal estranho, esquisito, com várias cabeças, vários chifres. O que significa o chifre? O que significa a mulher vestida de escarlata? O que significa aquele animal? O que significa essa mulher vestida de sol? Quem é o dragão? Anjo não tinha chifre. Quem? Anjo não tinha chifre. Anjo? Mas eu não disse anjo? Quem disse anjo? Não, a gente já deduz que não é coisa do bem. Não sei. O que significa chifre na Bíblia? Hã? O que significa chifre na Bíblia? Peraí. Não vai no caso agora não. Ó, chifre. Fala pra ele, você não sabe nem brincar. Principalmente no Antigo Testamento, o chifre representa o poder. Quando o profeta era chamado para ungir alguém, ele vinha com óleo de azeite e um chifre. O povo já pensa que é diabo, né? Um chifre representa poder na Bíblia. Até o irmão disse assim: receba um chifre. Receba um chifre. Essa aplicação é horrível. No nosso contexto cultural, não é bom. Não é legal. Não é bom receber chifre. Então esse poder eu não quero. Mas assim, você vê, então, como é complicado às vezes a gente deduzir, mas chifre não é coisa do. Não tem como. O que representa a serpente na Bíblia? É o facinho, não? Nem pro cão isso daí. Depende. Serpente boa. João capítulo 3 diz que a serpente de bronze representava o próprio Cristo. Ó, Sabia dessa serpente aí. sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Há uma virtude da prudência. Elas são inteligentes, são ligeiras, né? São espertas, né? Sim, mas representa o Satanás lá em Gênesis 3? Sim. Mas em Gênesis 3, mas em Apocalipse também, mas em toda a Bíblia. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos. Não é porque tem um símbolo em tal lugar, de fato representa, e ficou às vezes muito enfatizado aquilo, que em toda a Bíblia que aparecesse é isso. Daí o problema de Apocalipse. Porque aparecem vários símbolos. E aí já vem na nossa mente aquilo que está mais forte. Né? A serpente só pode ser o cão. Chifre só pode ser coisa ruim. Coitada da Não, nem serpente. sempre. Serpente Fogo. E o fogo, irmão? O fogo. Falando de fogo, é fogo isso que eu vou falar para vocês. Vamos pegar aqui um texto? Deus de fogo, Deus de fogo. Aí, ó. Então. Fogo da Deus vida é do fogo errado. consumidor, né? O que vem na mente de vocês? Nós pentecostais, quando fala assim, é fogo. Aí, Aí, ó. Pronto. Né? Já vem Mistério. já recebe o espírito do Lucili, né? Mas fogo para nós, 100% é poder de Deus, é presença de Deus, não é isso? É presença purificadora do Espírito Santo queimando a nossa velha natureza, não é isso que vem na mente, não é isso que a gente sempre fala. Mas será? E será que os textos que a gente pega, inclusive para apoiar essas nossas afirmações, que a gente pega um texto bíblico e afirma em cima dele? Aqui que está o perigo, aqui que está o problema. Não é que é uma mentira, 100% uma mentira. É uma verdade, mas em qual passagem? Até que ponto? Essa declaração é verdade. Aqui que é o X da questão está aqui. Né? É uma verdade, mas nesse texto, aí não. Aí nós não podemos pegar um texto que não está falando aquilo que a gente disse que está falando. Entendeu? Aqui que é o problema. Vamos pegar um texto aqui, aliás, vamos pegar 4 textos. Primeiro em Mateus, capítulo 3. E aí, irmãos, vamos devagarzinho. O negócio assim é bruto. vamos devagar que eu estou pensando hoje em cordas. Porque assim, vai, como eu disse para vocês, vai desconstruir muita coisa na nossa cabeça, porque nós sempre ouvimos dessa forma. Mas a nossa preocupação mas a Bíblia, de fato, as Escrituras Sagradas, Deus, na sua palavra, ensina isso? É assim mesmo? Ou foi alguém que imaginou? Ou foi alguém que interpretou de uma maneira errada? Ou foi alguém descuidado que observou de uma forma errada, interpretou e aplicou de forma errada? Porque eu acho, pelo menos, nessa 4ª aula, né, já estamos na 4ª aula, eu acredito que vocês já estão percebendo, opa,
Sim. Olha, tem um bocado de coisa aí que não tem nada a ver. Um bocado de coisa que eu ouço, ouvi, falei, acreditei, mas a Bíblia já me convenceu, não foi o André não, a Bíblia já me convenceu que não é bem assim. E pode ter certeza que daqui para frente isso vai ser assim, muito frequente. Ou seja, essa desconstrução. Não se assustem, irmãos. Isso aqui é amadurecimento bíblico. Tá certo? É motivo de nós louvarmos a Deus. É entendimento, é aproximação mais ainda da palavra de Deus, como ela é. Né? Pelo menos a gente vai se aproximando devagarzinho. Capítulo 3, versículos de número 10. Nós vamos ler até o 12. Capítulo 3. Já quero chamar outra regra para vocês, aqui é muita coisa, né? É forte, hein? Meu Deus do céu, mas tem que lembrar tudo isso, ler de novo, estudar de novo, assistir as aulas de novo. É muita informação para a gente guardar tudo isso aí. Por isso que eu estou trazendo vez por outra. E assim, não tem como, essas regras elas vão caminhar com a gente o resto da vida, né? Toda vez que a gente abrir a Bíblia, isso vai vir na nossa cabeça assim. Falando, não é possível, não tem como ler daquele jeito. Mas, agora o olho ficou treinado, né? A questão da visão clínica. Nós vamos pegar então o quê? Qual que é a regra que eu estou falando? Bom, a gente está pegando Mateus, o Evangelho. Se estamos pegando o Evangelho sinótico, quer dizer que tem mais 2 Evangelhos, que no mínimo, né, os 2 Evangelhos que tem passagens semelhantes a essa. Então o que a gente vai fazer? Pegar também essas passagens semelhantes, para que a gente colha a informação de todos eles, e aí sim a gente chegue numa interpretação melhor. Foi o que fizemos na aula passada, lembra? Centurião de Cafarnaum, Cego de Jericó e sei lá o que mais, não lembro? Não lembro? Vamos fazer isso de novo. Então, Mateus capítulo de número 3, Lucas capítulo de número 3, e nós temos, graças a Deus aqui, ninguém é parente do Lula, todo mundo tem 5 dedos na mão, né? Tem mesmo? Né? Então, louvado seja Deus. Então, com um dedinho nós vamos ficar aqui, ó, em Mateus, o outro dedinho aqui nós vamos separar lá em Lucas capítulo 3, lá em Lucas capítulo de número 3, verso de número 16. O outro dedinho, nós vamos lá em Marcos, capítulo de número 1. Tenta separar aí, tá? Além de termos 5 dedos numa mão, nós temos 2 mãos. E mais 5 dedos na outra. Então, acho que dá para fazer tudo isso, não dá? Então, Mateus, capítulo 3. Marcos, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 3. Tentem deixar isso separado. Marcos. Capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso de número 7. Então, Marcos 3, 10 ao 12. Mateus capítulo 3, verso 10 ao 12. Marcos capítulo 1, verso 7 e 8. Lucas capítulo de número 3, versículos de número 15 em diante aqui. Tá? E, inclusive, depois a gente vai pegar... depois eu separo aqui, senão vai faltar dedo e a gente pega depois João e depois nós vamos pegar Atos. Todas essas passagens, elas são paralelas, tá? Todas essas passagens trazem o mesmo tema, o mesmo assunto, a mesma questão. É por isso que nós vamos pegar todas essas passagens, porque elas vão contribuir para que haja uma interpretação melhor. Então vamos lá, capítulo 3 de Mateus, verso 10 em diante, diz assim: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, limpará a sua ira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Marcos capítulo de número 1, versículos 7 e 8 diz assim: E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ponto. Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. Tirei da página, não sei porquê.
Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 16, na verdade, né? É 3,16? 3,16 de Lucas, isso. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, irmãos. Atos dos Apóstolos. Deixa eu lembrar agora aqui, puxar na memória, eu não anotei. Deixa eu ver se é capítulo 10. Vamos chegar lá, tá? Deixa eu ver se é capítulo 10. Que vai falar também sobre o Espírito Santo. Não, né? Então deixa eu achar aqui, tá? Capítulo 11, verso 16 em diante. É isso aí. A partir do 15, Cláudio. 15. A partir do 15 aí a gente tem uma ideia até melhor. Obrigado, meu irmão. É isso aí mesmo. E capítulo 11 de Atos, verso 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Olha que coisa interessante. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ponto. O que eu quero trazer para vocês nessas 4 passagens? 2 passagens, elas vão falar o seguinte: Mateus e João, isso, né? São semelhantes. Marcos e Lucas são semelhantes. Então Mateus e João vai falar que Jesus, ele batizará as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Quando tem com o Espírito Santo e com fogo, o versículo seguinte vai falando que ele tem na sua mão a pá, limpará a sua eira, separará o trigo, né, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então fogo aqui representa o juízo de Deus e não a presença nem virtude do Espírito Santo. Então fogo nestas passagens representam, na verdade, o juízo de Deus, que é semelhante a Apocalipse, lago de fogo, né? Então olha só para a gente entender. Então eu ouço vez por outra, muitas vezes, pregando que Jesus vai batizar com o Espírito Santo com fogo, como sendo esse fogo alguma ação do Espírito Santo sobre a vida do crente. Não é. A outra passagem que só está o Espírito Santo não tem o versículo seguinte. Só observar, só ler de novo, vocês vão observar. Então quando fala que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, tem o versículo do juízo. Quando fala que Jesus vai batizar só com o Espírito Santo, não tem o versículo do juízo. Tá certo? Então a gente precisa entender que essas passagens, fogo não representa o Espírito Santo. Não estou dizendo que fogo não é um símbolo do Espírito Santo, porque nós vamos estudar inclusive os símbolos do Espírito Santo, né? Ou símbolos da Bíblia. Mas nessas passagens que nós lemos, fogo não representa o Espírito Santo, representa o juízo de Deus sobre a vida das pessoas. Batizar quer dizer imergir, mergulhar. Nós precisamos entender inclusive o contexto aqui da época. Quem estava vindo para o João era 2 multidões. Na multidão havia 2 grupos de pessoas. Um que de fato estava aceitando a mensagem de João, né? Abraçando a mensagem de João, o arrependimento. Esses Jesus ia batizar com o Espírito Santo. E aqueles que estavam vindo como curiosos, murmuradores, ou estavam rejeitando a mensagem de João, esses iam ser mergulhados ou batizados com fogo. Meu Deus. Ou seja, com juízo. Então, esses textos, irmãos, esses 4 que nós lemos, eles são claros nesse sentido. Só para que a gente possa desconstruir essa questão. Lá em Atos dos Apóstolos, você acabou de falar, André, a língua lá não é ação do Espírito Santo, não era o fogo? Sim. Naquele texto, sim. Essas línguas e o fogo representava representa a ação purificadora sobre a vida do cristão. Aí sim. Mas em Atos, nessas 4 passagens, não. Entende? A semelhança da pomba, que no caso de João, pomba, Espírito Santo. Lá em Oséias, uma tolice, um tolo, né? Então a gente precisa entender que um símbolo num texto bíblico não quer dizer que em toda a Bíblia é o mesmo símbolo. Precisa entender isso. Aí vem de novo a pergunta: tá, André, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o que nós estamos falando
usando o texto bíblico, não faz parte da inspiração divina. Ou seja, nós estamos declarando algo que não é inspirado no texto. E aí, consequentemente, não tem efeito real no espírito, amados. Tem nas emoções, tem no intelecto, tem no psicológico, mas no espírito não tem. Não vem como palavra ungida do Espírito Santo para transformar vidas, para sustentar vidas, para orientar no caminho do Senhor. Não é voz de Deus, é voz de homem. Meu Deus. Se estão usando dessa forma. É simples assim. É por isso que a gente vê tanta gente ouvindo tanta palavra, chorando, se quebrantando, mas você não vê o efeito da transformação. Porque não é Deus, amados. É o homem usando de uma maneira equivocada, totalmente distorcida, errada, pela ignorância ou pela má intenção. Indiferente. No sentido do efeito do outro. Diferente para a pessoa, claro, né? Se é ignorância, é uma santa ignorância que não exclui do erro. Então, é sincero, então, está sinceramente enganado esse irmão. Ou esse irmão que está usando dessa forma. Então, a ignorância não isenta uma gravidade do negócio. Né? Então, a gente precisa entender isso. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui um pouquinho. Forte, hein?